Oi, paz e graça. Eu queria fazer aqui uma reflexão sobre a verdade da palavra de Deus. Eu, eu vi assim uma postagem muito inteligente de alguém no Facebook. E eu gostei muito, dessa postagem sobre a indagação, que a pessoa fez sobre a verdade. E achei muito interessante porque a visão que essa pessoa teve é uma visão até semelhante à que eu tenho. Porque muita gente entende a verdade como uma agressividade. Tem pessoas que dizem assim, olha, eu sou pregador da verdade, eu falo a verdade, dou a quem doer. Ou alguém faz a exclamação de pergunta, por que ninguém mais fala a verdade? São poucos pregadores que falam a verdade. E aí que a gente vai ver no contexto do pensamento da pessoa o que é a verdade para muitas pessoas é apenas agressividade de palavras, para poder impor o conceito que elas têm de alguma coisa relacionada a usos e costumes. Mas e a Bíblia? O que a Bíblia diz ser a verdade? Eu separei aqui um texto, ou pelo menos 2 versículos. É claro que esse aqui é mais um dos assuntos que eu não vou definir numa única fala, que eu vou definir isso ao longo de outros vídeos que posteriormente vou estar postando, mas eu vou dar uma prévia aqui nesse vídeo sobre a verdade bíblica. Aí, posteriormente a gente vai estar falando mais alguma coisa, mas a princípio vamos falar um pouco sobre essa verdade bíblica, baseada em João capítulo 8, os versículos 32 e 36, que diz assim a palavra do Senhor: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Verso 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí faço uma pergunta, que eu vou ser bem direto aqui nesse vídeo. O que é a verdade aqui que você entende que é a verdade? Se você ler todo esse capítulo 8 de João, cara, se você não vê que a verdade aqui é Jesus, eu sinto muito, mas sua visão ainda está obscura. A verdade não é um amontoado de agressividades verbais para defender uma denominação evangélica. O grande problema em se falar da verdade hoje é que cada um entende a verdade como sendo a defesa da tese da comunidade cristã a qual ele pertence. As regras internas, os dogmas da determinada religião que ele segue, isso para ele é a verdade, quando na realidade a Bíblia nos mostra que a verdade é Jesus, que ele é a expressão máxima do amor de Deus de forma oportuna para a salvação do ser humano, pois que essa revelação da verdade ela é mostrar que todo ser humano é um pecador, mas que ele encontra a salvação em Jesus Cristo. E essa discussão ela está em pauta aqui dentro deste capítulo 8 no Evangelho de João. Esta oportunidade que Jesus se oferece ao ser humano para lhe devolver a comunhão que outrora ele tinha perdido com Deus. E uma coisa interessante da verdade é que muitas das vezes um criminoso, uma pessoa ruim, ele se identifica com essa verdade, porque ele não tem dúvidas de que ele é um pecador. Mas a verdade é algo tão absoluto que até os homens mais puros, eles são pecadores. Aqui Jesus está em discussão nesse texto com os homens mais religiosos da época, com os homens que praticavam a lei com uma severidade muito grande, que eram os fariseus. E, no entanto, Jesus os considerou como filhos do diabo. Por quê? Porque ainda não tinham tido a redenção nele, em Cristo. Então, essa declaração deixou eles chocados e espantados. Mas Jesus se apresenta a eles dizendo,
e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que quando a mente deles forem abertas com relação a quem era aquele homem que estava discutindo com eles, as suas vidas seriam transformadas. E não adiantava para eles a argumentação de que eram filhos de Abraão, descendência de Abraão, porque só tinha uma forma de ser liberto, que era através de Jesus Cristo. E ele vai dizer e reafirmar: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é a declaração de ser hebreu, não era a declaração de ser descendência de Abraão, como que para nós hoje vai simbolizar alguém simplesmente dizer que é um cidadão religioso e que isso faz dele um homem livre. Não, que dá a liberdade à pessoa é a fé verdadeira em Jesus Cristo. E aqui não é só a gente pegar aqui para fazer uma crítica a uma religião que não é semelhante à nossa. Vou dar um exemplo grotesco aqui da gente fazer isso, de condenar os católicos. Por exemplo, eu sou assembleano. Então a gente condena os católicos e automaticamente consideramos que nós que somos assembleanos estamos salvos. Só que a Assembleia de Deus não salva ninguém. Não foi a Assembleia de Deus que foi crucificada, não foi o sangue da Assembleia de Deus que foi vertido na cruz do Calvário. Não é ter o nome no rol de membros que dá a libertação ao ser humano. Não é pertencer a uma denominação evangélica que dá libertação ao ser humano. Não é ter carteirinha de membro de nenhuma denominação evangélica que dá libertação ao ser humano, mas é a verdade encarnada. Jesus é a verdade encarnada. João disse, escreveu aqui na abertura do Evangelho, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E a palavra, o Logos, se fez carne e habitou entre nós. E em um dado ponto de um discurso que Jesus dava instrução aos seus discípulos, ele disse a eles: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A minha palavra é a verdade. Aí a gente entende que não em termos de apenas a escritura em si, mas nesse Logos de Deus, Jesus é essa verdade, que meditada, crida e praticada e imitado nas ações, torna o ser humano, ou coloca o ser humano dentro do centro da vontade de Deus. Isso só é possível através de Jesus, e Ele é essa verdade. Não é o dogma de nenhuma religião. Jesus é a verdade. Não é uma necessidade de agressividade. Se a gente falar sobre pecado, falarmos sobre a queda do ser humano, por mais sutis que sejamos, já é uma agressividade. Não tem a necessidade de ninguém ficar acusando ninguém por coisas das quais a Bíblia não condena, não absolve, ou de uma determinada denominação condenar uma outra porque a outra não segue o costume da outra, porque isso também não é garantia de nada. Os fariseus se sentiam garantidos no fato de serem descendência de Abraão, no fato de serem hebreus, mas Jesus deixou claro para eles que isso não era garantia de nada. Eles precisavam da verdade. E qual era essa verdade? Jesus é a verdade que salva o ser humano. Então esse aqui é o princípio do pensamento. Em um outro vídeo, mais para frente a gente vai desenvolver um pouquinho mais, mas só para ficar caracterizado aqui. A verdade não é o discurso agressivo. A verdade é a revelação da salvação em Jesus Cristo. Jesus é a verdade encarnada. E não um discurso agressivo, frenético, defendendo dogmas de denominação religiosa, sejam elas o quais boas elas forem. Denominação nenhuma salvou ou salvará ninguém. Mas a crença na encarnação, morte e ressurreição de Jesus, isto justifica o homem diante de Deus. Porque os méritos da nossa salvação estão em Cristo, porque Ele tirou de todos nós o pecado que estava sobre nós, Ele tomou sobre si. A condenação que era para cair sobre todos nós, Ele tomou sobre si. Ele foi condenado em nosso lugar para nos dar direito à salvação, ao livramento da condenação eterna. E todo aquele que crê
é feito filho de Deus. Todo aquele que crê recebe o livramento da ira futura, da condenação eterna que está prevista sobre todo aquele que for opositor ou não crê na salvação em Jesus Cristo. Não é crer na denominação evangélica, mas é crer em Jesus Cristo. Ele é o Salvador, Ele é a verdade encarnada. Deus abençoe. Esse é o princípio de meditação. Mais para frente a gente desenvolve